Setembro Verde, mês da doação de órgãos. Olá pessoal, vou trazer algumas pessoas transplantadas e apoiam a causa da doação ou apoiam a doação de órgãos. E hoje eu tenho a honra de trazer para vocês aqui o Euler, também conhecido como Léo. O Euler fez contato comigo quando eu estava internado no Hospital Felício Roxo. Ele é paciente do Felício Roxo, fez o transplante cardíaco dele lá. E defendemos a mesma causa, da doação de órgãos. Então eu estou trazendo o Euler aqui, onde o Euler vai contar um pouquinho da história dele. Então antes da gente começar, Euler, muito obrigado por você estar participando conosco. Quem é o Euler? Conta pra gente. Quem é o Euler? Armando, meu amigo, tudo bem? Tudo na paz? É prazer poder estar falando com você, né? Te agradeço aí o carinho e a disponibilidade. Como você mencionou aí, né? A gente não se conhece presencialmente, mas a gente está na mesma batida, vamos dizer assim, literalmente, né? Estamos empenhados aí nessa questão da doação de órgãos. Bom, eu sou o Euler, tenho 48 anos, sou casado, tenho trigêmeos com 23 anos e o Euler é uma pessoa, né, simples, comum, como qualquer outra pessoa aí, com seus desafios, com suas dificuldades, né, em estar absorvendo tantas informações, né, e mas com um renascimento, né, com uma missão que é levar essa questão da doação de órgãos, né, essa questão de ajudar o próximo, tanto para aqueles que estão no pré, quanto para os que já passaram por isso, tá dando, né, a nossa contribuição aí através da nossa palavra, de tudo que a gente já viveu e de tudo que a gente tem aprendido nesse meio, né, que é no meio do transplante cardíaco. Muitas pessoas não têm noção de como começa uma história, né? A minha, por exemplo, eu comecei sentindo o meu batimento irregular em 2011, talvez. Procurei médicos. Em 2013 eu coloquei um cardiodesfibrilador, né, um CDI, e convivi com ele até 2023 para 2024, quando eu fiz o transplante. Vida normal até então. Então conta pra gente como que você descobriu a doença, há quanto tempo, conta um pouquinho pra gente. Cara, com relação à minha história de insuficiência cardíaca, ela se deu em 2005, né? Eu estava fazendo faculdade de administração e trabalhava na Ambev e trabalhava muito cedo, andava de moto e eu comecei a sentir como se eu tivesse fortemente gripado e assim, comecei com uma falta de ar e na expectativa de entrar de férias tanto do trabalho quanto de faculdade, eu protelei, né, a palavra correta, uns dias de ir ao hospital, 10 dias a procurar ao médico. E quando eu fui ao médico, o médico perguntou o que tinha acontecido, né, porque ele não queria deixar eu sair do hospital, tendo em vista que eu apresentava um quadro de doença do coração. Mas ele não soube me explicar porque era uma UPA, vamos dizer assim. Né? E isso foi no ano de 2005. Né? Então, a partir daquele momento, eu procurei uma médica e nesse mesmo dia ela já me deixou internado, né? E comecei a sabatina, vamos dizer assim, de exames. Né? Os exames que eu fiz foi eco, fiz, né, já naquele primeiro momento já foi detectado a insuficiência cardíaca, já num grau severo, mas e já desde os primeiros dias, com muito medo, com muito receio, já foi, né, falado que talvez num futuro eu precisaria passar por um processo de transplante cardíaco. Buscaram algumas respostas, vamos dizer assim, alguma coisa genética, até porque eu havia perdido a minha mãe uns 2 anos antes de infarto fulminante. Pensavam, né, que poderia ser alguma coisa relacionada a isso e tal,
mas acabei fazendo vários exames e todos não mostravam. E comentei sobre esses sintomas de ter ficado passando mal durante uns 15, 20 dias sem ter procurado o médico. E nesse caso eles, né, me disseram que poderia estar relacionado a uma causa viral. Gente, uma gripe pode causar insuficiência cardíaca, assim como várias outras pequenas doenças que no dia a dia a gente não se preocupa com elas, né? Você vê o Euler aí comentando que a princípio pode ter sido uma virose de uma gripe, alguma coisa nesse sentido, que causou insuficiência cardíaca. E ele é tão novo, né? 20 e poucos anos, com trigêmeos. É bem agressiva a doença, ela é caladinha e vai causando um problema. Normalmente causa o aumento do coração, a dificuldade do coração bombear o sangue. Você vai fazendo exames e vai detectando aquilo, que vai dando uma angústia, né? Porque você vai ficando preocupado, cansado. Antigamente você fazia coisas, agora você deixa de fazer. Agora não, né? Agora, graças a Deus, a gente faz tudo. Você fez o transplante no Ferreço Roxo, mas você passou pelo INCOR também. A gente já sabia que precisava ter um acompanhamento, já fui logo afastado da companhia que eu trabalhava, me afastei, né, da faculdade que eu fazia, e isso tudo foi gerando todo uma sobrecarga de tanto de pensamentos negativos quanto familiar. Meus filhos, como eu mencionei, eles estavam muito pequenos ainda, tinha apenas 1 ano. Então, a partir daí, eu tomei a decisão, junto com a minha esposa, de procurar um centro de referência, né, que nesse caso foi o INCOR, em São Paulo. Comecei um tratamento por lá, fiz acompanhamento durante bastante tempo no INCOR, e volta e meia que eu ia, eles falavam: olha, Euler, não está na hora ainda. Eu, como pessoa, eu rejeitei isso, essa ideia, essa possibilidade de ir para o transplante logo no início, por ser jovem e ter uma vida ativa, e de repente ver essa situação da minha vida parar totalmente, né? Então eu comecei a fazer esse tratamento no INCOR, ia lá semestralmente fazer esses acompanhamentos, mas até então tentaram me colocar para voltar a trabalhar, mas não, acabei não conseguindo voltar a trabalhar, descompensei novamente. Gostava de tomar uma cerveja e isso interferia, uma coisa mais salgada, e isso estava sempre, né, me levando em ocasiões a ter internações constantes, né? De 2005 para frente foi diversas internações, e vai e volta a São Paulo, vai para fila, não vai para fila, e chegou, acho que em 2012, eu realmente cheguei, eu tive uma descompensação bem forte, e chegou ao ponto de começar a fazer todos os exames, né, o pré, para entrar na fila no INCOR. Só que os médicos pediram que eu passasse a ir com mais frequência lá e que mudasse para São Paulo para que fizesse todo o meu acompanhamento por lá. Tem algum momento de espiritualidade que você vivenciou e como você ficou durante esse processo, né? Porque é um processo, a gente vive um processo até hoje. O meu pai havia pedido uma senhora que eu a considero muito, né, que é a dona Eva, que viesse na minha casa fazer uma oração para mim, porque eu estava muito desanimado, bem depressivo, e tinha muito medo de morrer. Então isso foi muito difícil para mim. E essa senhora, no caso, veio fazer a oração, e a gente já começou a ter um testemunho dos milagres, né, sobrenaturais de Deus. Essa senhora veio, fez uma oração, perguntou se eu acreditava. Naquele momento eu respondi para ela que não, que eu estava muito, muito debilitado, mas ela disse que Deus faria um milagre naquele momento e que Deus iria agir, que eu não iria para o transplante. E isso eu me recordo que foi numa sexta-feira, e na segunda-feira eu estava no INCOR para consulta, né, já dos exames do pré-transplante. E cheguei lá, eu me recordo que o médico falou: olha, ô mineiro, eu não sei, mas pela sua escuta, pela sua pressão de hoje, do jeito que você está corado e tudo, eu não vejo que você esteja no momento de ir para o transplante, não.
Eu falei, não, doutor, pelo amor de Deus, não deixa eu voltar para casa não, porque eu não estou bem, eu quero ficar aqui, quero ficar internado. E pediu que eu fizesse um exame de esteira naquele momento, para que fosse verificado, né, como é que estava lá minhas respostas de oxigênio em relação a se estavam ou não no tempo certo para o transplante cardíaco. E para minha surpresa, né, naquele dia eu não estava aguentando nem andar, eu consegui subir na esteira, fiz o cardio espirométrico lá, se não me falha a memória o nome, e foi dito que realmente não estava no momento. E a médica me chamou na sala e perguntou se havia acontecido alguma coisa, que até então os meus resultados estavam tão ruins e que naquele momento ele mudou. E eu comecei a pensar no que poderia ter sido. E não tinha conclusão nenhuma. Ela falou, mas você não lembra de nada? Eu falei, olha, doutora, a única coisa que eu me recordo assim é que foi uma senhora lá na minha casa e fez uma oração para mim e disse que Deus estaria operando um milagre naquele momento na minha vida. E ela falou assim, e você creu nisso? Eu falei, até então eu não acreditava, mas a partir de agora, diante do que você está falando, eu creio, né? E não que eu não tivesse fé, eu sempre tive muita fé, mas era um momento muito difícil que eu estava vivendo, então isso tudo estava muito confuso na minha cabeça, do que eu acreditava, se Deus existia. Às vezes me sentia injustiçado, vamos dizer assim, né? Por que tão jovem, pai de trigêmeos e está passando por um momento tão complicado desse momento. E existe, né? Acho que você que viveu isso também dentro do INCOR, pelo menos nessa época existia um grupo de estudo, né, sobre o poder da fé. E naquele dia mesmo eu fiz o cardio espirométrico, saiu o resultado e voltei na equipe do transplante e a médica falou, olha, com o resultado do seu exame, você só volta daqui a 6 meses, porque a gente não consegue visualizar a sua necessidade de transplante nesse momento. Você disse que você anda, você faz as suas atividades, você está bem amparado em relação a medicamentos, então a gente entende que nesse momento não há necessidade. E dali para frente eu vivi 3 anos assim, extremamente bons na minha vida. Aí aproveitava mesmo, fazia atividade, aí tive um personal que me ajudou muito durante esse período, procurei ter uma alimentação melhor, estava mais magro, e só que no ano de 2018 começou a apresentar muita arritmia. Então, nesse momento, eu tive que voltar a ter internações, aí fizemos o uso dos remédios para tentar minimizar a arritmia, mas eu estava com um percentual muito alto de arritmia. Aí eu fiz uma ablação aqui em Juiz de Fora. Essa ablação deu uma melhorada assim, na faixa de uns 90%, porque eu estava com 36% do dia de arritmia cardíaca. E com a ablação deu essa melhorada muito boa. Isso sustentou mais um período, até que o médico falou, olha, eu acho que é a hora de você colocar um CDI, né, que é um cardiodesfibrilador implantável. Então, coloquei esse CDI e fiquei mais 3 anos, né, entre altos e baixos, ora internando para poder retirar os excessos já de líquido, né, através dos furosemidas injetáveis e tudo, até que no ano de 2022 eu já entrei o ano com bastante dificuldade, né, assim, para responsiva mesmo, né, eu não conseguia já fazer as coisas direito, cansava para pequenos esforços. Esse ano de 2022, como disse, ele já iniciou um ano bem complicado para mim, pois eu já internei, porque estava, né, com muita retenção hídrica. Então, um médico que me acompanhava aqui no momento, que inclusive era arritmologista também, ele me acompanhava, entrou com uma dosagem mais alta, né, de furosemida injetável. Isso acabou interferindo a parte renal e não melhorava, ficava com aquele quadro sempre de desânimo, sempre com ânsia de vômito e
enfim, não tinha uma melhora clínica do meu quadro. E quando foi que você veio para Belo Horizonte? E no mesmo dia que eu procurei esse nefro, foi em março de 2022, esse Dr. Rodrigo Abrita, né, ele já me internou, já me mandou direto para a UTI, em comum acordo com a minha cardiologista aqui em Juiz de Fora, doutora Delmira, e resolveram tentar dar uma enxugada, tentaram ver de que forma poderiam tentar me compensar, seja tanto na parte renal quanto na parte cardíaca. Mas eu realmente não apresentava nenhum tipo de melhora. Então, eles estavam ficando muito sem opção para me tratar em Juiz de Fora, né? Então, a gente entrou, isso na UTI, fiquei 32 dias na UTI em Juiz de Fora, até que conseguimos o contato, né, através de um amigo nosso, que é médico em Belo Horizonte, conseguiu o contato com o Dr. André, que é da equipe do Felício Roxo, e o Dr. André conseguiu, né, que fôssemos para o Felício Roxo fazer esse acompanhamento do pré-transplante. Lembrando que tentamos de todas as formas, viu, ser transferido para o INCOR, já que lá existia a minha referência, meus dados, todos os anos que eu fiz lá, né, todos os CARTs que eu havia feito lá, e não aceitaram a minha transferência para São Paulo. Então, a gente, né, conseguiu essa transferência para BH, através do Dr. André, onde fomos muito bem recebidos, e seja pelo Dr. André, pelo Dr. Guilherme, pela doutora Juliana, que eram os médicos que estavam, né, que acompanham todo o processo do Felício Roxo. Nesse caso, eu já há muitos anos já tinha plano, consegui ser transferido via UTI médica, né, aeromédica, né, através da Unimed, fui transferido para lá e cheguei e fui muito bem recebido por todos lá e comecei os exames, né, do pré-transplante, repeti tudo novamente, todos os exames que havia feito em Juiz de Fora, fiz CAT, fiz todos, né, que é o cateterismo, né, na verdade, para quem não entende muito, né, o significado dessas palavras, e realmente foi constatada a necessidade, já se passando 17 anos de insuficiência cardíaca, né, viral, que estava na hora realmente do meu transplante e que a gente só precisava terminar alguns exames, né, porque é feito toda uma tipagem sanguínea, toda essa questão se não existe nenhum outro tipo de doença que seja relativamente, que impeça você de ir para a fila do transplante, né? Então a gente fez todos esses exames, aguardamos uns 7, 10 dias, aí nessa época eu tive alta para vir a Juiz de Fora, né, para poder arrumar as minhas coisas e voltar para BH. Né? A doutora Juliana, nesse caso, nesse dia deu alta, falou, olha, eu preciso que vocês voltem o mais breve possível já para morar em BH, aguardando o tipo sanguíneo dele. É um tipo mais comum, ele está, acho que entre os terceiro e o quarto, né, da fila no tipo sanguíneo dele, e assim que possível vocês voltem para BH. Só que eu não aguentei ficar aqui. Ela tinha falado que era para mim ficar aguardando em uma casa de apoio, ou uma casa alugada, alguma coisa nesse sentido. Eu não aguentei e de volta fomos para Belo Horizonte, no Felício Roxo. Aí sim já voltei num estágio mais debilitado e que saíram os restos dos resultados, né, porque haviam aparecido alguns tipo nódulos na tireoide e eles precisavam desses resultados para saber se eu podia, se não era nada maligno, se era só glândula mesmo, alguma coisa nesse sentido, para que eu pudesse entrar. E me recordo também como se fosse hoje,
a equipe também chegou, está tudo certo, seus exames estão todos perfeitos e você vai entrar na fila do transplante e depois a gente vai trazer aqui, a gente vai preparar seus papéis para que você, de fato, a partir desse momento, você entre na fila do transplante, porque até então era só internado. E como você recebeu a notícia que o seu coração tinha saído? Um momento bem emocionante, né? E em 6 dias saiu o meu coração. E eu me recordo que o Dr. Guilherme passou de manhã e ainda falou comigo assim: ô meu jovem, você precisa alimentar, que eu estou sabendo que você não está comendo. Falei: tá difícil comer, tô muito, tudo, eu tinha náusea e tudo, mas você precisa comer, porque senão eu vou ter que te passar uma sonda e tal. Então a visualização que eu tenho desse contexto do dia do meu transplante, ela é um contexto assim: como que eu me vi? Eu acho que Deus realmente me preparou para esse momento. Por quê? Eu percebi que naquele dia, primeiro que chegou uma médica perto de mim, né, a doutora Fernanda, que era residente em cardiologia. Ela chegou perto de mim e falou: você já alimentou? Eu falei: sim, alimentei, acabei de alimentar, alimentei tudo, inclusive, porque eu estava com medo. O doutor Guilherme tinha acabado de passar e falou: se você não comer, eu vou te passar a sonda. E eu, com muito medo, fui e comi aquele trem tudo, né? O marmitex lá que vem. E disse assim: tá tudo bem com você? Eu falei: tá tudo bem. Você alimentou? Eu alimentei. Aí ela olhou assim, tipo, meio que, né? E aí, né? O que eu faço e tal? Aí ela foi e voltou. E aonde eu percebi que Deus estava agindo naquele momento? É porque eu olhava aquele contexto e via que todos que estavam dentro do setor da UTI, da cardiologia, dentro do hospital, olhavam para mim. E eu percebia que todos eles estavam muito felizes com aquele momento. E eu fiquei com aquele pensamento: o que será que está acontecendo? E me veio na minha cabeça, pensei: meu coração saiu, meu coração chegou. E nesse momento a doutora Fernanda voltou para falar comigo. Ela falou assim: eu não sei se você sabe o que está acontecendo. Eu falei: sim, sei. Ela falou assim: o quê? Eu falei assim: meu coração chegou. Ela falou: exatamente. E aí eu me recordo que a gente chorou junto, né? Era um momento único, né? A minha esposa, que me acompanhou nesse momento todo, o Guilherme já tinha feito contato com ela, e nesse contato ele falou com ela que existia um provável doador, que eles precisavam fazer a captação para poder ver se estava tudo, mas que inicialmente estava tudo correto e que provavelmente às 19 horas começaria o meu transplante. Não tem como descrever. E é importante as pessoas saberem disso, né? Eu tenho um vídeo no YouTube, no dia onde o médico falou para mim que o coração poderia ser meu, e foi uma expectativa tremenda, uma emoção danada. É que realmente nos faz refletir muito sobre a questão da vida, né, dos valores e princípios, né, que às vezes a gente carrega achando que a gente pensa em qualquer coisa, menos no nosso bem-estar, ou que pensa que a gente tem que conquistar bens materiais, sendo que, na verdade, a gente tem que estar bem com a nossa família, a gente tem que estar bem com Deus, né, e sempre procurar fazer o bem para as pessoas. Eu li aí, como é que ficou o seu pós-cirúrgico? De extrema reflexão, de valorização à vida e de valorização à doação de órgãos, né, Armando? Porque você também passou por isso e você sabe o quanto a gente é satisfeito e grato a Deus e essas famílias que dizem sim, né? A minha esposa ficou 54 dias direto comigo no hospital, e digo isso até anteriormente, esqueci de mencionar, mas devo muito isso também à equipe de psicologia também do hospital, que inicialmente teve, né, essa sensibilidade de deixar que a minha esposa ficasse comigo tanto na UTI naquele momento, deixou que ela ficasse comigo bastante tempo e me acompanhou 54 dias sem que houvesse troca de acompanhante. Então, assim, a minha gratidão é eterna à minha esposa também, pelo fato de
não ter desanimado, né? A gente sabe que sem elas a gente dificilmente conseguiria, né? Então a gente é grato aos nossos familiares, aos doadores, né? A toda a equipe médica, a toda a equipe hospitalar do hospital, né? E hoje a gente renasce com essa missão. E qual a mensagem que você gostaria de passar para quem está assistindo esse nosso bate-papo? E essa fase de UTI, que a gente, a partir do momento, né, que eles falam realmente, olha, você vai para a fila do transplante, deparei com pessoas extremamente qualificadas, né, que eu sou extremamente grato a toda a equipe, né, da UTI do Felício Roxo, aos médicos que me acompanhavam lá, né, a equipe do transplante, o pessoal da UTI, né, a equipe de enfermagem, né, que eu falo com muito deles até hoje, graças a Deus, né, o pessoal da parte de técnica também, o pessoal da limpeza. Então, o que a gente tem, na verdade, assim, é muita gratidão. O pessoal muito importante na nossa vida, que às vezes algumas pessoas deixam de mencionar, mas que são os fisioterapeutas, né, os enfermeiros, né, que estão ali a todo tempo, é eles que também estão ali de frente, né, nos dando todo o respaldo e nos incentivando, os enfermeiros, bora, vamos ter força, vamos levantar, vamos mexer. Toda essa gratidão que eu tenho por essa equipe do Felício Roxo, né? O que você quer deixar como mensagem final? Tanto você quanto eu, né, tivemos a oportunidade de montarmos um grupo, né, que hoje, graças a Deus, assim, já vai para 3 anos e quase 4 meses que eu estou transplantado. Tenho uma vida muito próxima do normal, né, pratico atividade. Atualmente entrei num grupo de corrida, onde eu estou tentando buscar ter melhores condições físicas, uma perda de peso, mas existe sempre esse processo do acompanhamento tanto hospitalar, né, quanto medicamentoso, né? A gente tem que seguir a risca, né? Você sabe também que a gente tem que tomar os remédios certinho, ter uma vida mais regrada, né? Tentar dormir mais dentro dos horários normais, ter uma vida mais saudável, né? Então eu sou muito grato e volto a dizer sobre a família do doador. Se eu tivesse a oportunidade de agradecê-los pessoalmente, coisa que a gente não é permitido, mas eu gostaria muito de agradecê-los, né, pela passar por um momento tão difícil e nesse momento entregar o que para eles seria de mais valioso, né? E hoje eu estou aqui para poder levar essa consciência através do grupo que eu criei, você também criou o seu. O nosso chama gap.tx no Instagram, né? Quem puder seguir a gente lá. E é um prazer enorme estar falando com vocês, né? E da gente ter começado a estreitar esse relacionamento, né, de amizade. E a gente sabe o quanto é importante a gente se basear nos amigos que já passaram por esses momentos. A minha eterna gratidão a todos, né, que estiveram comigo. Eu ouvi também muitas pessoas envolvidas no sentido de me ajudar financeiramente, porque eu tive que abandonar tudo, né, minha casa, tudo que a gente existia de projeto profissional para a nossa vida em função de doença. Então a essas pessoas também minha gratidão e a Deus, sempre em primeiro lugar a Ele, né, toda a graça que a gente vem recebendo. Forte abraço a você, conte comigo sempre e tamo junto, no mesmo propósito. Deus te abençoe. Eu quem agradeço, Euler. Foi muito bom esse bate-papo nosso. Vamos ver se na próxima a gente faz ao vivo mesmo e presencialmente. Espero que tenham gostado. Sigam o Euler. Eu vou colocar o endereço do Instagram dele aqui. Ele também criou um grupo que chama GAP, G-A-P-P, e faz uma ação bem interessante, onde ele compartilha necessidade de medicamentos nesse grupo do WhatsApp e também no Instagram. Compartilha informações sobre doação, sobre informações médicas importantes. Ele está sempre envolvido com os médicos do Hospital Felício Roxo.
é uma pessoa bem ativa nessa área e é muito bom tê-lo como amigo. É um amigo do coração. Fique com Deus e até a próxima. Do coração.